porque a pessoa ela já veio de um ambiente julgador. Exatamente. Então, ela tem uma referência ruim. Exatamente. Tem esse lado e tem um ponto também, eu sempre digo isso para os meus alunos em sala de aula. O medo de falar em público. Ele não é medo de falar, é Ele é medo medo do de julgamento. falhar. Isso. Quando eu tenho medo de falhar, por quê? Porque a minha imagem está em jogo. E se eu falo uma palavra errada? E se eu falo algo que parece bobeira? E se eu esquecer? As pessoas vão começar a rir de mim. Eu vou perder oportunidades. Talvez as pessoas vão tirar chacota no trabalho. É só o que pensa, mas aí é todo pensamento catastrófico. Aí quando a pessoa fala como vencer o medo de falar em público, eu digo, olha, você tem medo de falhar. E tem essa tendência de vir já de um ambiente julgador, mas tem algo que eu considero ser na maioria dos casos. Você não tem medo do que os outros vão falar de você. Você tem medo de elas confirmarem o que você já pensa sobre você. Você já se E julga. se a gente fizer um exercício de pensar, cara, o que elas falam é verdade, que é o que eu falei, elas vão maioria não julgar, faz isso. seu primeiro post não tá bom. Manda logo pra essa amiga que você já tem medo de julgar e fala pra ela fazer o julgamento e o próximo você faz com base no julgamento dela. Sim, Porque você já não tá com medo, não é com aproveita, ela. Não tem um nome, um endereço, um CPF, esse ser do qual você tem tanto medo. Manda logo pra ela. Pronto, acabou. E a maioria das... Eu falo por mim mesmo. Por que eu tinha medo de falar em público? Eu ficava assim, eu tenho medo de não ser interessante. Eu tenho medo de falar e as pessoas começarem a bocejar e não prestar atenção no que eu estou falando. Olha o auto-julgamento. Aí o que vai acontecer? Eu me julgo tanto que não se eu vai. vou lá pra... Ou não vou, ou quando eu vou, eu tento de alguma forma, o cérebro tenta validar aquela minha informação no olhar de alguém. Imagina que eu estou falando e eu tenho o julgamento de que as pessoas não vão gostar da minha apresentação. O que vai acontecer? Eu estou aqui apresentando, está indo tudo bem, toda a informação está indo bem. De repente, uma pessoa faz um gesto negativo. E aí eu desmorono, porque o meu cérebro Já buscou aconteceu com você? dentro do... Já, demais. Tudo isso que você ensina já aconteceu Já com aconteceu você. comigo. Isso que eu achei sensacional na questão do propósito, da sua dor, você ajudar outras pessoas, porque eu já desmoronei por um olhar de uma pessoa. Mas, estudando mais sobre oratória, e principalmente mentalidade ligada à oratória, eu percebi que a maior parte do julgamento que a gente tem medo só está na nossa cabeça. E às vezes uma negativa de alguém nem sempre é com você. Mas aqui já vai uma outra regra de oratória. Essa regra é para o universo inteiro e para a vida. Você não tem que estudar oratória para agradar todos do ambiente. Um bom orador, ele se esforça para alcançar a maioria, Kelly. É a maioria. Não vai ser todo mundo. E aí eu criei uma regrinha para mim, que é a regra dos 10%. Quando eu chego no ambiente, eu dou o direito de 10% das pessoas me olharem com cara de bunda. Adorei. Eu dou o direito de 10% das pessoas me olharem de qualquer jeito, fazer negativa, talvez ela não esteja num dia bom. Mas mesmo dentro desses 10%, eu começo a fazer o que você orienta, que é começar a refletir sobre esse meu pensamento. Dentro desses 10%, o problema não é nem comigo, o problema é com ela. O problema é com a situação que ela está passando. Aí o que aconteceu uma vez? Eu vou contar isso aqui pra você. Eu estava dando... Foi a minha primeira turma que eu estava dando aula, mas ali foi por volta de uma segunda ou terceira aula. Eu entrei, era as minhas primeiras aulas, um professor tinha saído, ele era super querido pela turma e eu entrei no meio da turma. Aí imagina a minha situação, sou novo, tô começando a ensinar agora, e aí um professor super querido saiu. Perfeito. Eu comecei a dar aula, já esses julgamentos. Lá no fundo da sala de aula tinha uma aluna que ela tava assim. Me olhava de cima a baixo. Cara amarrada, fechada. Aí olhava pro chão. Eu já tinha o domínio das técnicas quando comecei a dar aula. Regra dos 10%. Foi por isso que eles te convidaram, né? Você já dominava. Já dominava. Regra dos 10%. Deixa lá. O problema é dela. Se ela não gostou de mim, o problema é dela. Eu vou entregar o meu máximo hoje aqui, porque eu preciso permanecer. Eu gostei disso. Quando foi no intervalo, eu não me segurei. Eu cheguei perto dela e falei, fulana, você não gostou da minha aula? Tem algo que eu falei que te incomodou? E ela, não, professor, sua aula tá sensacional, maravilhosa, gostei demais. Tem até uma situação que eu quero marcar uma mentoria com o senhor, porque as pessoas falam que eu tenho um problema de não
controlar as minhas expressões. E isso é desde a infância. Eu estou atenta, gostando, e as minhas expressões são muito negativas. Olha, precisa de terapia, né? Terapia. Imagina se eu tivesse carregado aquilo pra mim. Ah, o problema é comigo, a minha aula é uma porcaria. Eu ia desmoronar e realmente de alguma forma ia validar, porque eu não ia conseguir prestar atenção no conteúdo que eu tinha que passar. Sim. Então, siga a regra dos 10%. 10% tem o direito. Tem gente que tá lá ouvindo sua palestra, sua aula, ela brigou com alguém. Ela brigou com o marido. A vida tá acontecendo pra todo mundo, né? Tá acontecendo pra todo mundo.